Bom dia, a paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional aqui neste canal. E hoje eu gostaria de ler com vocês aqui em Marcos, capítulo 15, a partir do versículo 33, que diz assim: Chegado o meio-dia, houve trevas sobre a terra até 3 horas da tarde. E às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabactani. E isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, diziam: Vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre, e colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. E o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Queridos, será que nós temos valorizado o sacrifício do Senhor nas nossas vidas? Nós vemos que Jesus, o nosso Deus encarnado, padeceu tanto sofrimento, mas tanto sofrimento pela minha e pela sua vida. Jesus sofreu a dor física. Jesus sofreu a dor da humilhação. Jesus sofreu a dor da rejeição. Jesus se sentiu até mesmo desamparado. A Bíblia vai dizer que antes da sua morte, Jesus vai ao Getsêmani orar. E ele leva consigo Pedro, Tiago e João. E a Bíblia vai dizer que Jesus estava tomado de pavor e de angústia. E ele olha para esses 3 discípulos e ele fala assim: olha, a minha alma está profundamente angustiada. Eu vou subir para orar e vocês ficam aqui vigiando. Mas por 3 vezes Jesus vem olhar eles e eles estão dormindo. E agora Jesus olha ali para eles e fala: vocês não conseguem vigiar nenhuma hora? Basta. Está na hora do Filho do Homem ser entregue nas mãos dos pecadores. Queridos, Jesus vai olhar para eles e vai falar: vocês não conseguem vigiar nenhuma hora? Mas o Espírito Santo hoje nos pergunta: você não consegue vigiar nem 5 minutos? Nós pensamos às vezes: nossa, como os discípulos eram ruins. Jesus ali angustiado. Jesus agora com medo de sua morte. E eles não conseguiam ficar vigiando para que Jesus pudesse orar. Mas quantas vezes Deus nos incomoda para orar, Deus nos incomoda para vigiar, e nós não conseguimos fazer isso nem por 5 minutos. A gente fala: agora eu vou orar, e vê uma louça para lavar. A gente fala assim: ah não, vou lavar a louça primeiro e aí daqui a pouco eu oro. Aí chega uma mensagem, aí você lava a louça, vê a mensagem e daqui a pouco eu oro. Aí você pensa: nossa, mas agora já ficou tarde, eu preciso tomar um banho, eu preciso trabalhar, eu preciso arrumar a janta, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E a oração vai ficando para depois, a leitura da palavra vai ficando para depois. Nós não conseguimos vigiar, nós não conseguimos orar, nós não conseguimos focar. Mas nós precisamos nos atentar, porque o nosso tempo, queridos, está acabando. Aqui em Marcos 14, Jesus estava para ser entregue nas mãos dos pecadores para ser crucificado. Mas no nosso caso, o nosso tempo também está acabando, porque está chegando o momento
em que o Senhor não vai vir mais para ser o nosso advogado, mas o nosso juiz. E aí será muito triste, queridos, para quem não vigiou. Estes versículos tocam muito o meu coração, porque descreve a morte de Jesus e é algo muito dolorido de se ouvir, de se ver, porque ele era um Deus que não precisava passar por nada disso, mas sofreu pela minha e pela sua vida. E hoje nós trocamos a presença dele por qualquer coisa que aparece na nossa frente, por qualquer prato que nos oferecem, por qualquer momento de prazer. A palavra diz que ele estava ali, quase morrendo já, o céu escuro, e agora ele vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Pensa a dor emocional que Jesus estava sentindo. Ele estava no início de tudo, ali no céu, desfrutando de toda a sua glória, desfrutando dos seus plenos poderes, mas por amor a nós, por livre e espontânea vontade, ele veio para morrer em nosso lugar. Ele aceitou ficar desamparado por algumas horas, por causa de mim e por causa de você. E as pessoas, mesmo ali naquele momento, ainda zombavam. E a palavra do Senhor vai dizer que ele grita de dor e expira. Por causa de mim e por causa de você, o Criador da vida. Por causa de mim e por causa de você, o Criador da vida morreu. O Criador da vida experimentou um gole da morte por causa da minha vida e por causa da sua vida, para que hoje eu e você estivéssemos aqui, para que hoje eu e você tivéssemos acesso à sua palavra, para que hoje eu e você tivéssemos acesso da tua presença. E sabe o que nós fazemos com isso? Desprezamos. A gente olha para o sacrifício de Jesus na cruz, a gente acha a história muito bonita, a gente acha a história até muito convincente, muito comovente, mas nós fechamos a nossa Bíblia e voltamos a viver a nossa vida como se nada tivesse acontecendo. A gente volta a mentir, a gente volta a fornicar, a gente volta a adulterar, a gente volta a fazer tudo o que estava fazendo antes. A gente volta a se entregar aos nossos vícios, porque o sacrifício de Jesus naquela cruz não está causando efeito no nosso coração endurecido, no nosso coração de pedra. A gente ouve uma mensagem como essa e a gente não consegue se humilhar, a gente não consegue reconhecer os nossos pecados e a nossa falha e reconhecer que nós teríamos que ser gratos a Deus por ter enviado o seu único filho para morrer por mim e por você. Mas em vez disso, em vez de reconhecer, sabe o que nós queremos? Bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos para talvez agradecer ao Senhor. Se Deus não fizer tal coisa na minha vida, eu não volto mais na igreja. Se Deus não fizer tal coisa na minha vida, eu não dobro o meu joelho mais para orar. Se tal coisa não acontecer, essa é a última vez que eu jejuo. Essa é a última vez que eu tento. Essa é a última vez que eu peço, que eu insisto. Será que tem condição de nós ouvirmos uma palavra como essa? Ouvirmos que Jesus gritou de dor e expirou por causa de nós? Nós ainda achamos que precisamos de um motivo a mais para agradecer?
Nós ainda achamos que precisamos de uma bênção a mais para ser feliz. Você quer bênção melhor que essa? A palavra da cruz, ela é a boa nova mais linda que eu já ouvi. Um Deus, criador de todas as coisas, amoroso, nos criou por causa do amor, para que nós pudéssemos adorar a Ele, para que nós pudéssemos viver com intimidade com Deus, com comunhão com Deus. Mas nós pecamos e o nosso pecado nos afastou do Senhor, mas Ele já tinha um plano de reconciliação, enviou o seu Filho, o seu único Filho, para morrer por nós na cruz do Calvário, para carregar todos os nossos pecados sobre si, para desfazer o abismo que o pecado causou entre nós, para desfazer o muro que os nossos pecados tinham feito entre nós e Deus. Jesus costurou o abismo que havia entre nós e Deus. O seu sangue ali derramado na cruz do Calvário nos fez aptos para sermos chamados amigos de Deus. A graça nos alcançou e agora nós podemos clamar a Deus dizendo: Abba, Pai. Nós temos esperança de um futuro, nós temos esperança de uma vida eterna. Como isso pode não causar efeito em nossa vida? Como isso pode não quebrar o nosso coração, estilhaçá-lo em 1000 pedaços e nos fazer nos prostrar diante desse Deus? Diante de uma notícia tão maravilhosa dessa, queridos, nós só podemos agradecer, nós só podemos adorar, nós só podemos bendizer. É por isso que o salmista vai dizer: bendiga minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Queridos, ainda que a partir de agora você não recebesse mais nenhuma bênção, a maior bênção está registrada aqui. Jesus expirou por nós. O Criador da vida experimentou a morte por amor de mim e por amor de você. Isso é o maior motivo de festa nas nossas vidas. Então que hoje nós possamos valorizar tamanha graça, tamanha salvação, tamanho amor. Amém? Eu vou orar por você. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, por esta palavra tão maravilhosa. Obrigada, Pai, pela graça que o Senhor derramou sobre nós ali na cruz do Calvário, Pai, que nos tornou amigos seus. Antes nós éramos inimigos, Pai. Antes nós estávamos afastados, mas o Teu sangue nos aproximou. Teu sacrifício, Pai, nos trouxe perdão, nos trouxe vida. Nós queremos, Pai, ser gratos neste dia. Em nome de Jesus, Pai, que o nosso foco seja ajustado, que os nossos olhos estejam fixados em Ti e que tudo que nós façamos, Deus, seja para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!